Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Nessa semana, o ministro da Economia, Paulo Guedes, declarou que o Brasil deve crescer 4% no ano de 2021. 4% não recuperaria sequer o encolhimento da economia brasileira nesse ano de 2020, nesse ano de pandemia. Muito diferentemente do Brasil, a China efetivamente teve uma recuperação em V. Deve fechar o ano de 2020 já no azul, com um crescimento pequeno, claro, para os padrões chineses, para o que a China vinha atingindo nos anos anteriores, mas sem dúvida alguma um desempenho excelente dentro da conjuntura de pandemia do novo coronavírus. Uma primeira questão é como é que a China conseguiu isso? Como é que a China conseguiu ter uma recuperação em V, algo tão singular dentro desse ano de 2020? São alguns vetores. O primeiro vetor que merece destaque é o comércio exterior, as exportações. As exportações chinesas, particularmente de produtos industriais menos impactados pela pandemia do que o setor de serviços, acabaram sustentando aí boa parte do crescimento chinês. Ao longo dos últimos anos, a China tem tido o setor exportador como alavanca de crescimento, e esse setor exportador não deixou a economia chinesa na mão nesse ano de 2020. Outro ponto também bastante importante são as políticas implementadas pelo governo chinês, políticas anticíclicas, tanto do ponto de vista monetário quanto do ponto de vista fiscal. Elas tiveram bastante sucesso em manter a economia chinesa funcionando num ritmo bastante razoável, manteve empresas chinesas oxigenadas, com recursos e capacidade de investimento. Isso também acabou sendo bastante importante para o bom desempenho da economia chinesa e para a recuperação em V. E um outro vetor é a questão do enfrentamento da pandemia. O enfrentamento da pandemia na China foi muito bem sucedido. O número de casos desabou rapidamente e isso permitiu, na prática, uma retomada do setor de serviços com alguma velocidade. O setor de serviços é muito importante para a economia chinesa, claro, e ele depende muito de aglomeração, depende de pessoas circulando. E na medida em que você tem sucesso no enfrentamento da pandemia e no desabamento do número de casos, o setor de serviços consegue retomar a atividade econômica de forma mais acelerada, de forma mais rápida. Portanto, esses vetores ajudam a explicar um pouco a recuperação da economia chinesa em V. Recuperação em V que acontece quando você tem uma retomada na mesma velocidade que ocorreu o afundamento. O Brasil não vai, de forma alguma, se recuperar em V. Tudo indica que apenas em 2022 teremos a recuperação do PIB pré-pandemia. Ainda falando sobre a China, mas agora sobre a perspectiva brasileira, a China conseguiu aumentar as compras de produtos brasileiros nesse ano de 2020, aumentarem em 9%. E eu estou falando de janeiro a novembro de 2020, em comparação com janeiro a novembro de 2019. 9% de crescimento das exportações brasileiras de produtos para a China. As exportações brasileiras nesse período de janeiro a novembro de 2020 atingiram 63 bilhões de dólares. É, sem dúvida alguma, um dado bastante impressionante. Quer dizer, a China está comprando produtos do Brasil, está comprando mais produtos do Brasil do que comprava em 2019, mesmo dentro de um ano de pandemia, mesmo dentro de um ano onde as coisas não evoluíram da maneira que se esperava. Em 2021, tudo indica que a China aumentará ainda mais as compras de produtos brasileiros, de commodities brasileiras, o que, claro, vai impactar positivamente a nossa balança comercial e o nosso ritmo de crescimento. Apesar de toda a retórica anti-China que tem sido feita pelo governo brasileiro,
a China tem se tornado cada vez mais importante em termos de parceria comercial. Afinal, estamos falando de um país para o qual vão 33% das nossas exportações que tendem a crescer no ano de 2021 com a retomada de um crescimento chinês num patamar mais normal, num patamar anterior ao período da pandemia. Pois é, o Brasil precisa ter muito cuidado com o seu relacionamento com a China, está se tornando cada vez mais incontornável lidar com a China de uma forma um pouco mais pragmática do ponto de vista dos interesses do Brasil. É verdade que o Brasil exporta basicamente soja, petróleo e minério de ferro para os chineses, mas mesmo assim são produtos muito relevantes, muito significativos na nossa pauta de exportações e que acabam tendo um impacto bastante relevante sobre a economia brasileira em geral. Vamos ter bastante atenção, tem a questão do 5G aí na pauta, agora com o novo presidente Joe Biden nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tendem a aumentar a pressão sobre o Brasil para excluir os produtos chineses e é importante que a gente tenha aí um certo cuidado, porque a China tem se tornado cada vez mais importante para o desenvolvimento e crescimento do Brasil. Se você gosta do projeto do Petit Jornal, fica aqui o convite para você se tornar nosso apoiador. Lá no site do Petit, petitjornal.com.br, tem uma seção Apoie o Petit, com todos os direcionamentos para você se tornar nosso apoiador, seja você residente no Brasil ou no exterior. Fica também o nosso agradecimento aos apoiadores que mantêm o projeto do Petit Jornal de pé, na medida em que nós não temos nenhum conglomerado por trás, nenhuma produtora por trás e somos mantidos exclusivamente pela ajuda de nossos apoiadores. Além disso, fica aqui um destaque importante. Na próxima terça-feira, 22 de dezembro, o Petit Jornal realizará a sua retrospectiva. Lá no site petitcursos.com.br tem um link para você clicar e se inscrever para a retrospectiva ao vivo, mas de qualquer maneira, nós vamos colocar depois a retrospectiva aqui no feed do podcast, seguindo a nossa tradição. No mais, eu sou Daniel Souza e falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.